embora seja muito sofrido repetir de ano tanto para os pais como para a criança, para o adolescente, a gente deve encarar essa situação como uma possibilidade de colocar as coisas no seu devido lugar. E vamos lá, vamos recomeçar e com um aprendizado diferenciado. E hoje eu tenho o prazer de estar recebendo aqui conosco a psicopedagoga Valéria Ferreira, que está nos ajudando e muito a perceber que repetir não é o fim do mundo, né? É difícil, mas é uma possibilidade de crescimento. Então, Valéria, você estava falando a respeito dessa questão da repetência, da atitude dos pais. Estamos no final do ano. Agora, dezembro, o que acontece? Tem aí o Natal. E muitos pais falam assim, olha, você não repetiu de ano, então como castigo eu não vou te dar nada. Porque todo o dinheiro que eu gastei pagando a escola ou então comprando material, era o dinheiro que eu agora poderia estar investindo no teu brinquedo, não vou mais. É certo isso? Vamos voltar novamente naquela questão, vamos pensar. Ele repetiu porque quis? Não. Acredito que alguma dificuldade ele teve. Agora, já imaginou, né? Já desabou o mundo para ele, porque vai refazer o ano, Sim. Né? E ainda não vai ganhar um presente de Natal. Eu acho que é muito triste, né? Uhum. Então, eu acho que deve sim ganhar o presente de Natal, Sim. Tá? Não podemos colocar isto como uma motivação que vem de fora, né? Eu acho que a criança ela tem que estudar sim, ela tem que fazer o papel dela, assim como os pais têm, né, o papel deles, sem pensar em troca. Certo. Troca de alguma coisa. Vai ganhar o presente de Natal porque é costume, todo mundo ganha um presente de Natal, enfim, dentro das suas possibilidades. Isso. Tá? Não trocar, você não passou de ano, então você também não vai ganhar o presente, né? Poxa, vamos comemorar aniversário de Jesus, vamos ganhar o presente sim, mas desligar essa questão de ganhar presente porque passou, porque fez alguma coisa legal ou não, né? Então, isso acaba podando a motivação que vem de dentro da criança, ela tem que gostar de estudar, né? Para isso, claro, sem as dificuldades dela, né? Que isso vão ser tratados futuramente. Perfeito. Mas, por exemplo, a criança queria ganhar aquele videogame, porque eles adoram videogame. E o videogame realmente é um valor excessivo, elevado, e os pais vão ter que se esforçar até para pagar isso. É válido os pais falarem para este filho assim, olha, eu tinha até falado do videogame, mas eu também não vi o seu esforço quando observar que a criança, por questões comportamentais, brincou muito, não fez a lição mesmo, não queria participar de nada. Então, ela não entregou o que deveria. E é válido o pai falar, olha, eu não vou te dar o videogame, porque vai ser realmente um esforço dentro do nosso orçamento, mas eu iria fazer porque tinha observado você se esforçando também. Mas eu vou te dar um presente sim, mas dentro de condições que eu não tenha, digamos, que me sacrificar para pagar. É válido isso, Valéria? Então, se a questão foi essa, tá? A criança não ficou desleixada, não tem nenhum problema assim não que teve justifique. um comprometimento, Certo. tá? Porque tem o comprometimento e o não comprometimento. De repente ela não teve mesmo, brincou demais, enfim, tá? É válido. De repente o pai vai fazer um esforço danado para comprar algo que ela também não se comprometeu, né? Mas averigua primeiro, será que ela não se comprometeu porque não quis? Né? Por isso que eu bato sempre na mesma tecla, né? Então, independente do que aconteceu, seria sempre válido, a criança repetiu, levar até um profissional para que ele pudesse avaliar se essa repetência foi em decorrência de problemas orgânicos ou a falta de comprometimento, questões comportamentais, independente do que seja. Sim, sim. Sempre, não é? Porque aí fica aquela história, né? Bom, agora ele reprovou, então ele vai aprender com isso, tá? Aí eu pergunto, vai aprender o quê? Até que ponto ele vai aprender? Se ele tem uma dislexia, se ele tem um TDAH, se ele tem um problema fonético, enfim, algum problema, tá? Ele vai aprender se não tratar? Vai acontecer a mesma coisa, tá? Perfeito. Ele pode não ter dificuldades em algumas coisas e em outras sim. Então, vai ficando aquela bola de neve. Até a adolescência, né? Tem casos de ensino médio que são problemas de tempos, de anos atrás, né? E ficou uma bola de neve achando que ia aprender e não. Então tem que correr atrás, sim, para verificar o problema. Perfeito. E com relação, assim, voltamos ao ensino fundamental. Então, meu filho estava no ensino fundamental, ele repetiu. Qual é o procedimento que eu devo adotar para este novo ano que se inicia, esse ano letivo? O que muda, o que eu posso fazer enquanto mãe e pai?
Bom, vamos falar de fundamental e já vamos encaixar no médio, tá? Certo. Porque o problema está ali, né? A criança, quando é fundamental 1, é um probleminha orgânico, um probleminha emocional, enfim, tá? Mas passou para o fundamental 2 e o médio, se não tratar, vai continuar a mesma coisa. Agora, Suzy, algo assim que eu tenho observado bastante, o que acontece até para os universitários, Sim. é que não sabem estudar, tá? Perfeito. Esse é um problema, eu digo entre aspas, grave, né? Porque Sim. se não sabe estudar, vai ficar com dificuldade, sim. Não sabem fazer uma pesquisa, não sabem estudar, não tem horário para estudar em casa, né? Então, mesmo que você entendeu tudo em sala de aula, é válido dar uma revisada, fazer ali um resuminho, saber pesquisar. Poxa, a internet é rica em pesquisas, vamos saber usar a internet, né? E não sabem fazer isso, né? O professor na universidade manda fazer uma resenha, alguma coisa assim, não sabe o que é, né? Então tá aí uma observaçãozinha até para a escola, para os professores, né? Acho até que deveria ter uma matéria, né? Nesse sentido, vamos aprender a estudar. Olha que boa ideia, eu acho maravilhoso. Eu acho que evitaria muitas coisas, né? Porque às vezes não tem problema nenhum, mas não sabe estudar, então Sim. não se compromete. Chega em casa, vamos brincar, vamos fazer qualquer coisa. Chega na hora da prova, ficam desesperados, dão uma lida ali, malemar, né? E pronto. Então eu acho que é importante essa questão. Os pais organizarem isso, tá? Como é que eles organizam essa questão? É o ambiente, eles têm que pôr sempre no mesmo local, fazer com que a criança tenha uma mesa. O que pode ser feito de maneira concreta? Isso. Ter um ambiente adequado, uma mesa, tá? Os materiais que precisam, né? Quando é fazer pesquisa, alguma coisa assim, ter os materiais necessários, Certo. tá? Uma coisa muito importante que eu aconselho os pais também quando vão na clínica, não ficar em cima da criança na hora de estudar, tá? Tá sempre por perto, né? Então não Aqueles sentar que estão junto em casa. assim? Não, porque Como a criança fica dependente, Ok. tá? Então, olha, tá aqui, filho. Tudo que você precisa tá aqui. Se precisar de alguma coisa, me chama, tá? Mas fica à vontade, faça as coisinhas aí. Porque se fica muito perto, a criança só vai fazer algo se tiver alguém perto, Ok. no comando. Senão ela não faz, ela não tem autonomia. Então precisa dar o lugar adequado, os materiais adequados e a autonomia para ela. Porque ela vai saber que ela tem aquele horário, né? Horário X dela, ela tem horário de brincar, tem horário de comer e tem horário também de estudar. Fazer isso um hábito. Certo. E quando os pais não têm a possibilidade quando a criança está fazendo a lição de casa, à tarde, de estar junto, à noite, o que eles podem fazer? À noite é hora da cobrança, né? Perfeito. Cobrança que eu digo é hora do diálogo, por isso que eu falo, né? Não interessa a quantidade de tempo, a qualidade. Eu sei que tá todo mundo cansado, Sim. trânsito, estressado, aquela confusão toda do dia a dia, né? Mas 5 minutinhos, deixa eu dar uma olhadinha aí, o que você fez hoje, né? Como que foi a escola? E o que você achou tá difícil, né? Ouve um pouquinho as dificuldades que essa criança teve, né? Já fica atento desde aí, né? Sim. Participar das reuniões de escola para saber se está tudo certo ou não. Tá? Certo. Então, eu acho que essa interação pai e filho é muito importante. Perfeito. E com relação, por exemplo, às matérias em que ele foi reprovado, é válido já começar no início do ano fazendo algum trabalho paralelo de reforço, um professor que possa fazer um acompanhamento particular dessa área? O que o pai pode fazer com relação às matérias que o filho já apresenta uma deficiência de conteúdo? É válido, né? Mas assim, vamos dar um exemplo. De repente, ele não foi bem em matemática, Certo. tá? Não adianta ele pegar uma aula de reforço em matemática e ficar martirizando as frações, as expressões, enfim. Porque ele tem uma defasagem no raciocínio lógico, tá? Então, tem que ser trabalhado a questão do raciocínio para ele ter esse entendimento do que ele está fazendo hoje na matemática, né? E isso os especialistas, com as testagens, as avaliações, eles vão saber por que emperrou ali a matemática, a questão da linguagem do português, né? Então, não basta só uma aula de reforço aí. Vamos saber o que causou o problema, né? Para não tampar o sol com a peneira, porque isso mais para frente vai voltar à tona. Então, vamos eliminar esse problema de vez, para ele poder ir bem na matemática, no português, enfim.
Ô, Suzy, Sim, querido. uma coisa aqui que tá me inquietando. Pois diga. Ó, geralmente, os professores, eles ensinam pra todo mundo, né? Igual Sim. pra todo mundo. E aqueles que têm dificuldade acabam ficando pra trás, né? Será que também os professores têm que dar uma atenção mais especial pra esses que têm dificuldade maior? Você diz para aquele que foi reprovado? Não, assim, que nem... eu vou ser reprovado no fim do ano. Mas Sim. durante o ano, assim, a professora ensina matemática pra todo mundo igual. Só que tem uns que têm mais dificuldade. E esses acabam ficando pra trás. Você acha que os professores não têm que dar uma atenção especial pra essas pessoas? Pra Valéria não já vai reprovar? responder. Vai? Sim, tem que dar sim, uma atenção especial. E ter uma carta na manga, né? Atividades um pouco diferenciadas para ele, né? Para ele conseguir... Porque às vezes a criança não está no estágio que deveria, né? Ela está num estágio abaixo da sua idade cronológica. A criança tem 7 anos, mas ela tem a capacidade de fazer algo na matemática, como, né, o exemplo de uma criança de 5, 6 anos, tá? O que acontece? Ela tem que ser trabalhada nessa questão, Sim. tá? Então não adianta eu dar uma conta de mais, de dividir, se ela não sabe quantidade, nem conjuntinho, né? Aquelas coisinhas básicas que até na pré-escola aprendem, né? Isso os professores têm que estar atentos, sim. E se não derem conta, passar a bola. Vamos para um especialista, vamos ver o que está acontecendo, né? Porque eu entendo também, um professor, de repente, ele está numa sala de aula com 40 alunos. Exatamente. Né? Não é fácil, tá? E desses 40, tem ali meia dúzia que não vai, né? Perfeito. Que estão ali, que não conseguem acompanhar os outros, tá? O professor não vai fazer milagre, porém ele também não pode fechar os olhos, né? Sim. Vamos correr enquanto é tempo. Aí a questão de chamar coordenação, vamos chamar pais, né? Orientar esses pais para averiguar o que está acontecendo. Lembra que eu falei do exemplo da audição, de visão, alguma coisa, às vezes é algo simples, né? Então vamos saber o que é e não deixá-los para trás. Ok, e logo nas primeiras avaliações a gente já aprendeu isso. Fique atento, não deixa para chegar no final do ano ou no segundo semestre para correr. Seu filho repetiu de ano, ou independente de repetir ou não, desde o primeiro bimestre, fique atento às dificuldades para que elas sejam corrigidas assim, o mais rápido possível, não é verdade? Sim, claro. Tem alguma coisa mais específica para os adolescentes que repetiram de ano, para que eles iniciem esse ano agora de 2014 com muito mais foco, concentração? Olha, a questão do estudo acho assim muito importante, saber estudar, tá? Então Certo. acho que tem que ter um diálogo, sim, saber o que está acontecendo, os pais com os filhos, tá? Se for um caso comportamental, também ser encaminhado para um profissional, tá? Muitas vezes, na época dos adolescentes, eles estão meio conturbados, aquela passagem, né? Enfim, e os pais também ficam, né, junto, porque não sabem o que fazer, tá? Sim. Então vamos pedir ajuda, né? A gente Sim. não faz nada sozinho nesse mundo, a gente tem que estar sempre com os outros, fazendo, né? Enfim. Quais são os profissionais que um pai e uma mãe podem buscar nessa hora que eles estão assim, preocupados com o desempenho do filho? Então, nas questões, aí vem da escola, tá? Questões de escola é o psicopedagogo. Psicopedagogo, gente, guarda tá? aí. O psicopedagogo é que vai fazer toda a avaliação, tá? Para ter os nortes ali, é problema de quê? De raciocínio, de linguagem, é comportamental. Se for comportamental, gente, não tenham medo. Vão para o psicólogo, porque o psicólogo é amigo e ele vai saber o que fazer e orientar, né? Muitas crianças, elas têm problemas de comportamento dentro da sala de aula e não tem notas ruins, você acredita? Acredito. Você vai olhar no boletim e não tem vermelha. São aquelas crianças ativas demais, comportamentais assim, né? E que elas têm uma atenção que o professor está falando, mas ela está cutucando ali, está fazendo ali, ela está conseguindo. Mas o professor fica louco, enlouquece, né? Porque ela atrapalha todo mundo. Ela consegue bem, mas com tudo isso os outros não, tá? Aí sim, é questão de psicólogo comportamental para ajudar nessa questão. E tem aqueles também que têm esse comportamento dentro de sala de aula e também não rendem, tá? Aí o psicopedagogo vai tratar juntamente com o psicólogo. Nós vamos trabalhar em equipe multidisciplinar. Eu, na questão do problema de aprendizagem, ocasionado pelo comportamento, e o psicólogo no comportamento, porque se eu fico só com ele na questão da aprendizagem e o comportamento dele não tá legal, não vai adiantar. Ele tem que dar uma acalmada para ele poder aprender, senão ele não consegue.
Olha quantas coisas aprendemos, não é verdade? E você quer assistir de novo para repassar isso, para colocar em prática? É muito simples. Assista essa entrevista e também dos programas anteriores no nosso site. Qual é o nosso site, Marcinho? É muito fácil, Suzy. Sim. É paulinas.org.br. Muito bem. E também, se você quiser mandar sugestão de pautas, opiniões, também entre em contato conosco. O nosso programa Família em Foco tem um e-mail. Qual é o e-mail? paulinastv@paulinas.com.br. Olha, Valéria, você foi ótima. Muito obrigada. Aprendemos muito com você. Obrigada, imagina. E queremos que você volte mais vezes, tá? Obrigada. E você em casa espera, porque a gente vai rapidinho pro intervalo e nós, na volta, nós vamos ter muitas novidades no programa de hoje que você vai adorar. Até já.